Meus irmãos, mais uma vez, bom dia então agora para os homens. Nós daremos prosseguimento ao nosso estudo, da nossa última série na Escola Bíblica Dominical. Nós falamos sobre a teologia da aliança, a teologia do pacto. Agora nós estamos dando prosseguimento numa nova série, onde estamos falando sobre a família da aliança. Sobre a base da teologia da aliança, nós estamos dando início, digo dando início porque estamos apenas na terceira lição. Estamos, então, dando início a uma série falando sobre família a partir da perspectiva da aliança. Diante de tudo que estudamos sobre a aliança, o que é a aliança, como Deus se relaciona com o homem, os termos de cada aliança, bênção e punição. Então, a partir daí, nós estamos estudando sobre família. Na primeira lição, nós falamos sobre a Bíblia. O nosso pressuposto para tratar de família é a Sagrada Escritura. É a Bíblia a resposta que nós buscamos para todas as coisas, ou é nela que nós encontramos a resposta para as necessidades, para os dilemas, e muito mais do que isso. Nós encontramos a vontade de Deus, aquilo, valendo aqui do breve catecismo de Westminster, aquilo que o homem deve crer sobre Deus e o que Deus requer do homem. Então, nós falamos na primeira aula sobre a Bíblia, sobre as Escrituras. É ela o pressuposto para nós. Na segunda lição da semana passada, então, nós falamos sobre a família da aliança. E nós vimos na semana passada que Deus estabeleceu uma estrutura familiar. Essa estrutura estabelecida não deve ser, por ter sido feita e estabelecida por Deus, alterada nem questionada pelo homem através, quando digo questionada, é não crer ou rejeitar esta verdade de que Deus estabeleceu e de que Deus estruturou. E ao homem cumpre cumprir a sua vontade revelada, cumprir a vontade de Deus revelada nas Escrituras acerca da família. Deus estabeleceu uma estrutura e é por meio dessa estrutura que Deus age de forma redentiva na humanidade. E por isso nós daremos prosseguimento. Vamos falar hoje sobre a origem desta família. Hoje, especificamente, falaremos sobre isso. Bom, quais conceitos a gente conhece sobre família? Que família surge de uma vontade de um homem e de uma mulher? Esse é um conceito que a gente conhece? É um conceito que a gente conhece. Essa, na verdade, é a forma como uma família se forma, mas não é a resposta para a origem dessa família. Provavelmente, em algum momento, meu irmão, você já ouviu alguém indicando um livro, ou alguém já indicou para você? Já aconteceu isso com você? Livro tal, pode comprar e ler que é muito bom. Se você já viu, a próxima pergunta que o indicado fará vai ser: de quem é o autor? A segunda, quem é a editora? Por quê? Porque conhecendo o autor, a gente conhece os seus pressupostos. Não é verdade? Quando a gente pega um autor e a gente já conhece esse autor, a gente já sabe dos seus pressupostos, a gente sabe onde ele quer chegar. E é interessante, porque quando a gente conhece os pressupostos autorais, a gente pode ler um livro de alguém que não tem a mesma fé que a gente. E no início pode até parecer que ele está caminhando junto com a gente, mas a gente aqui já sabe. Eu sei que ele vai chegar no ponto que ele quer em algum momento. Ele pode até estar dando volta, ele pode estar até floreando demais, mas eu sei onde ele quer chegar porque ele é assim. Esse é o seu pressuposto. Por que é importante, então, a gente conhecer a autoria? Para que a gente saiba quais os caminhos que o autor designou para aquela obra literária. Qual o seu propósito, o seu objetivo. Por isso é tão importante a gente pensar, e eu uso essa ilustração, para que a gente chegue à conclusão de que conhecer a origem da família é fundamental para definir o que essa família é, qual o seu propósito, qual o caminho que essa família, portanto, deve trilhar. E a pergunta é: quem é o autor da família? Quem criou a família, gente? Deus. Como nós podemos saber disso? Na primeira aula, nós falamos sobre a Bíblia. Como podemos saber que Deus é o autor da família? Pela Bíblia. Onde na Bíblia? Nós podemos mencionar o que o Franklin mencionou, Gênesis. Nós temos na origem, a origem
da família. Então vamos em Gênesis capítulo 1, versículos 26 e 27. Gênesis capítulo 1, versículos 26 e 27. Alguém pode ler para a gente, por favor? Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Ok. A família, portanto, a criação dela é atribuída a Deus, que planejou e a fez existir a partir de sua palavra. Observe, nós temos nesse relato mais do que a criação. Eu quero que você atente para algo curioso nesse relato da criação do homem. Nós vemos que todo o relato de Gênesis vem trazendo como as coisas foram criadas, certo? Ainda no capítulo 1. E disse Deus, haja luz. E o que aconteceu? Houve luz. E disse Deus, haja separação. E houve separação. Deus vai dizendo e as coisas sendo criadas, certo? Mas note que aqui há uma revelação do conselho divino, que precede a criação. Nós não temos em nenhum outro versículo dizendo assim, façamos a luz, ou o que acha de fazer a luz? Vamos pensar em criar algo fantástico? Não há um conhecimento prévio da criação que acabara de ser criada. Contudo, no relato da criação do homem, nós temos o conselho de Deus sendo revelado antes da coisa ser criada. Conseguem perceber o que estou dizendo? Façamos o homem. Há um conselho trinitário. E por que a gente pode pensar, ou chegamos à conclusão de que é um conselho trinitário? Porque não pode ser outro ser celestial, pois a criação não é atribuída a nenhum outro ser celestial, senão a Trindade Santa. Senão o Pai, o Filho e o Espírito, que estão presentes no relato criacional de Gênesis. Fica a estrutura de Gênesis, e o próprio texto vai mostrar que há uma estrutura sendo criada. E juntando toda a escritura, nós chegamos à conclusão. A Trindade está criando. Não é somente o Pai, não é somente o Filho, nem somente o Espírito. E não há nenhum relato bíblico de nenhum outro ser celestial criando alguma coisa. Anjos não criam, antes foram criados. Querubins, não há relato bíblico deles criando coisa alguma. Então a Trindade Santa, decide criar o homem. O Deus de relacionamento, o Deus pessoal, decide criar este homem. É interessante pensarmos na Trindade criando. Porque quando nós falamos de a Trindade criando o homem, nós estamos falando da Trindade criando um ser diferente de toda a criação. Um ser capaz, e nós vamos ver isso mais à frente, de se relacionar também. E se relacionar com quem prioritariamente? A Trindade Santa se relaciona. O homem foi criado para se relacionar. Vamos dar um pulo em Gênesis, capítulo 2, versículos 18 a 25. Alguém pode ler, por favor? Disse mais o Senhor Deus. 18, né? Isso. Disse mais o Senhor Deus. Não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves do céu, trouxe-os ao homem para ver como este lhes chamaria. E o nome que o homem desse a todos os seres viventes, esse seria o nome deles. Deu nome o homem a todos os animais domésticos, às aves dos céus e a todos os animais selváticos. Para o homem, todavia, não
se achava um auxiliador que lhe fosse idôneo. Então o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem, e este adormeceu. Tomou uma das suas costelas e fechou o lugar com carne. E a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou-a em uma mulher e a pôs. E disse o homem: esta, afinal, é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomado. Por isso deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Ora, um e outro, o homem e sua mulher, estavam nus e não se envergonhavam. Ok, obrigado. Meus irmãos, se formos em outros textos da própria lei, do próprio Pentateuco, nós vamos ver a Bíblia dizendo que o Senhor criou o homem. Se formos nos profetas, o Senhor criou todas as coisas. No Novo Testamento também veremos isso. Paulo, escrevendo aos Colossenses, vai dizer que foi ele quem criou. Então nós chegamos num ponto, tendo a Escritura como um pressuposto, e essa Escritura afirmando que Deus é o Criador da família, qual a implicação que isso tem? Qual a importância em saber que Deus criou a família? E por que da pergunta? Porque muitas pessoas até concebem a ideia de que Deus tenha criado a família. Mas isso não necessariamente, para elas, influencia sobre a família. E a pergunta é, qual a importância de Deus ter criado a família? Essa informação nos traz o quê? O que ela agrega? O que ela nos faz pensar? O que vocês acham? Uma família saudável também necessita todos os princípios de Deus. Ok. Mas isso influencia também. Mas para que ele criou? Como ele criou? Aí a gente vai procurar viver isso conforme a vontade de Deus. Ok. Mas isso sobre a família cristã, certo? Mas essa informação de que Deus é o autor da família influencia também todas as famílias? O que vocês acham? Não? Irmãos, deveria. Por quê? Porque o fato delas não aceitarem ou viverem a sua maneira não os isenta da responsabilidade de responder ao autor, certo? Se Deus criou a família, esta é uma informação extremamente importante. Porque se quem criou a família é divino, de onde advêm os padrões? Dessa divindade que criou a família. Logo, o conceito de família, o padrão de família, não é mais o padrão humano. Não é mais aquilo que o homem acha que deve ser. Mas, concordando ou não com isso, a família tem uma origem divina. Aceitando ou não, esse padrão está sobre todas as famílias. Portanto, aqueles que se levantam contra esse padrão, levantam-se contra o autor dela e respondem por esta rebelião. Lembram-se, os irmãos vão se lembrar que no texto de abertura eu li o Salmo 2. Sacudamos de nós as suas algemas, rompamos as suas correntes, vamos ficar livre dele. Quem é ele para estabelecer padrão sobre nós? E o texto diz que do céu, o Senhor ri deles. O Criador, o Senhor, criou a família. O padrão, o propósito é divino. Logo, não importa o conceito que temos pessoalmente sobre família, importa o padrão divino. Pensem o seguinte, imagine que você está numa grande exposição de obra de arte e você chega ali e não gosta de um quadro e fica meio revoltado porque pagou o ingresso e pagou caro para entrar, para ver um monte de coisa que você não está entendendo nada e decide quebrar aquele quadro. E depois você descobre que atrás de você está o autor daquele quadro. Como é que esse autor se sentirá vendo você destruindo a sua obra? Como é que ele vai ficar, gente? Ofendido, furioso. Porque aquela obra de arte, como é que a gente identifica uma obra de arte para autenticar se é de um autor ou não? Embora o quadros sejam diferentes, os contornos, os tons têm um padrão.
É assim que se identifica. Espera aí, esse autor tem esse padrão. Esse padrão vai se repetindo nas suas obras. Mas, de repente, você tem uma obra que não está dentro desse padrão. Opa, não é desse autor. Não pode ser dele. Certo? A obra de arte é algo externo, de algo interno, que fluiu de dentro do autor. Externalizou um padrão dele. Ofender aquele quadro é, portanto, ofender o próprio autor. Com os seus contornos. Quando você quebra aquele quadro, você está dizendo, isso para mim é feio, esse contorno não faz sentido, essa cor é cafona, isso aqui não presta. Aquilo veio de dentro dele. Quando o homem, portanto, se rebela contra o padrão divino, contra aquilo que Deus estabeleceu, ele está se rebelando contra o autor. Por isso que é tão importante compreender a origem da família, sendo cristão ou não. Por quê? Porque o não cristão sofrerá juízo por levantar-se contra o padrão estabelecido. Porque pensemos, foi por meio da família, é por meio da família que Deus realiza os seus desígnios na história. Da família, de uma estrutura familiar. Os irmãos vão se lembrar que quando Deus diz para Samuel que havia rejeitado Saul, Deus diz para ele o seguinte, vai aonde? Já ia escolher um outro rei. Ele manda ele ir aonde? Na casa de Jessé. Vai na casa de Jessé. Da família de Jessé, dos filhos de Jessé, vem o novo rei de Israel. Certo? Pensemos que todas as vezes que o Senhor interviu de forma direta na história, Ele o fez, e valendo-se da família também, ou ordinariamente, tá? Ordinariamente. Pensemos, meus irmãos, que é por meio dessa estrutura divina que o Senhor também realiza os seus desígnios. Levantar-se, portanto, contra isso é levantar-se contra os desígnios divinos. E nesse relato, a diferença do relato de Gênesis 1 para o Gênesis 2, há até um certo embate. Há pessoas que defendem que aqui são duas criações distintas. Existe, inclusive, uma fábula que aqui teriam sido criados dois casais, Adão e Eva, e depois Lilith é criada aqui no segundo momento. Bom, o texto não apresenta essa possibilidade. O texto narra uma mesma criação. Ele narra de forma direta, objetiva, no primeiro capítulo. No segundo capítulo, ele vai narrar de forma detalhada. Mas é interessante pensar que num nós temos o relato da criação. No outro, há o relato da criação acrescido de um propósito, que nós veremos mais à frente, após falarmos um pouco mais sobre essa origem. Bom, no texto, então, nós vimos que Deus criou o homem, não há dúvidas quanto a isso. Amém, irmãos? Amém, irmãos? Graças a Deus. Se tivesse, a gente teria que insistir um pouco mais. Bom, nós temos, então, de que Deus criou a família. Como Deus criou esta família? Criando indivíduos. Deus criou homem e Deus criou mulher. Como Deus criou o homem? Como é que Deus criou o homem? Do pó da terra. E fez o quê? Soprou. E ele fez esse homem à sua imagem e semelhança. Imagem e semelhança trazem o mesmo conceito, tá, gente? Não é uma coisa distante da outra, trazem o mesmo conceito. Aqui fica até mais fácil a gente pensar que a imagem aí, a ideia de uma escultura. Você tem um padrão e você tem a escultura. O homem foi esculpido, tendo Deus como um padrão. Em 1 Coríntios, Paulo vai falar que o homem é a imagem de Deus. E a palavra que ele vai usar ali, a ideia é de um retrato, de uma fotografia. O homem não é o padrão para si mesmo. Antes, ele reflete aquilo que reflete o padrão. Ele é o reflexo desse padrão.
Porém, cabe ressaltar, meus irmãos, que o homem não é uma cópia de Deus. Deus, ao criar o homem à sua imagem e semelhança, Deus criou esse homem compartilhando com ele atributos. Alguns chamamos esses de atributos comunicáveis. Alguns atributos são comunicados, partilhados ao homem. Outros não. Por exemplo, onisciência não é um atributo comunicado ao homem. Só Deus é onisciente. Onipresente não é um atributo comunicado ao homem. Agora, governança é um atributo compartilhado com o homem? Sim. A gente vê no homem traços de criador? O homem cria alguma coisa? Sim, o homem cria. O homem cria. Não cria a partir do nada. Essa é a diferença. Ele não cria a partir do nada, mas ele cria. Certo, gente? O homem lidera, o homem governa. Enfim, Deus criou esse homem com atributos, comunicando a esse homem atributos. Depois de criar o homem, Deus criou o quê? A mulher, certo? Significa, portanto, que a mulher foi criada, o homem foi criado à imagem de Deus, e a mulher é a imagem do homem, se for a tomada de sua costela? Então a mulher foi criada à imagem do homem? Sim ou não, gente? E aí? O texto diz que os dois, o texto não separa, a imagem e semelhança é o homem. No final de Gênesis 1 vai dizer assim, fez o homem e a mulher. Certo, gente? Se a gente acredita que o homem é a imagem e semelhança de Deus e a mulher é a imagem e semelhança do homem, quem é maior aí nessa história? O homem. Não há distinção. Homem e mulher, imagem e semelhança de Deus. Ok, gente? Imagem e semelhança. Não há diferença nenhuma entre eles. Foram criados de formas diferentes. Mas o padrão para a mulher qual é? Deus. Ok, gente? Deu para entender? Tranquilo? Tranquilo? Beleza? Então Deus criou esse homem à sua imagem e semelhança. Esse padrão estabelecido é para que o homem se relacionasse com ele. Mas note que Deus não cria um indivíduo à parte ou para ficar sozinho nesse mundo. Não é bom que o homem esteja só. Ao criar indivíduos, Deus cria também a sua família. Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. De forma alguma, a mulher é inferior ao homem. Gênesis 2 completa a narração de Gênesis 1, sendo a mesma criação, não há duas. Homens e mulheres foram feitos à imagem de Deus. Ao criar macho e fêmea, já viram essa tradução? Tem expressão que diz macho e fêmea os criou. Ao usar essa expressão macho e fêmea, ao criar seres distintos, Deus já estabelecia, desde a origem da família, um padrão. Certo? Deus já estabelecia um padrão. Ambos feitos à imagem e semelhança de Deus, contudo, com diferenças anatômicas e em papéis. Deus criou seres diferentes, com o mesmo padrão. Sendo assim, meus irmãos, essa instituição divina, tendo a compreensão de que não, de fato, Deus criou essa unidade familiar. Como deve ser, portanto, a nossa postura diante da família, ou como membro de uma família? Como devemos enxergar a família? O que os irmãos acham? Mateus capítulo 19, versículo 16. Portanto, o que Deus uniu, o homem não faça o quê? Não separe. O que isso nos mostra? Aquilo que foi estabelecido por Deus não deve ter uma intervenção humana a fim de destruí-la. Ok? A família, meus irmãos, sendo uma instituição divina, criada por Deus, por isso divina, ela deve ser honrada, respeitada, protegida. É uma instituição divina. Quais os impactos que isso tem
nessa forma de enxergar, quais os impactos que isso deve ter em nós homens, enquanto membros de uma família. A maioria aqui casados, né? Como alguém que lidera uma família. A família deve ser vista como uma instituição a ser honrada por nós. Logo, fidelidade não tem a ver com a pessoa merecer ou não. Tem a ver com a instituição estabelecida. Não fazer aquilo que Deus estabeleceu que devemos fazer é ir contra esta família. Nós precisamos compreender isso para que a gente entenda que a família, ela não é uma vontade minha, onde eu posso constituir e desfazer ao mesmo tempo. O que eu estou dizendo é que aqueles que consideram que Deus é o seu autor, devem também considerar aquilo que ele estabeleceu para esta família e de forma alguma se levantar contra ela. Logo, se nós compreendemos isso, nós não vamos desfazer a nossa família porque a gente está muito cansado. A gente já não aguenta mais a esposa, a gente não aguenta mais se entregar tanto para os filhos. E digo isso porque não é difícil a gente ouvir, eu quero viver minha vida agora, vivo tanto na minha família. Você já ouviu alguém falando isso, algo parecido? Eu quero viver do meu jeito agora. Não entendeu qual é a origem da família. Para que os irmãos entendam, é preciso cuidar da sua família e da família do outro. Qual a implicação que isso tem? Qual a implicação que isso traz? Irmãos, é possível, então, alguém preservar a sua família e atentar contra a outra. Por exemplo, difamando a família do outro. Se você entende que essa família é uma instituição divina, você busca proteger a sua e a do outro. Você não vai olhar para a esposa do outro e desejar a ponto de tomá-la. Porque você sabe que você tem que proteger a sua e a do outro. Porque o sentimento que vemos hoje nas pessoas é o sentimento de autopreservação. Protege a sua família porque é sua. A do outro, está nem aí. E se esta que tem não fosse sua, ele não preservaria. E só a preserva porque ele depende dela. Porque se não dependesse, também não preservaria. Meus irmãos, a família é criada por Deus, é de origem divina. Deus deu origem a esta família e deve Deus ser a finalidade da família. Observe, Deus criou a família e deve ser a finalidade dessa família. A origem está nele e a finalidade desta criação é ele mesmo, para que ele seja glorificado. Ok, gente? Mas eu quero pensar um pouco mais com os irmãos sobre esta criação. Eu quero que pensemos um pouco mais sobre a Trindade e a família. Por quê? Na Trindade nós temos o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Pessoas distintas, um só Deus. Ok? Um só Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, 3 pessoas. Há uma unidade trinitária. Não há divisão. O Pai e o Espírito estão presentes ali no batismo de Jesus. Esse é o meu Filho amado, em quem me compraz, e o Espírito pairando, vindo sobre o Filho. O Filho ora ao Pai, mas já diz que blasfemar contra o Espírito não tem perdão. O que quero dizer é que há um relacionamento de entrega total de um ao outro. O Pai vive para o Filho para o Pai e o Filho para o Espírito e o Pai para o Filho. Certo? Há uma unidade. Por que esse ponto é importante? Porque o que vemos hoje são muitas pessoas falando sobre família. Aí vamos falar para homens. Então, hoje eu quero falar sobre o papel do homem na família. Papel do homem, glorificar a Deus como homem, glorificar a Deus como homem. Mas a família não pode ser
fragmentada e enxergada de forma fragmentada. Nós devemos pensar que nós, como homens, devemos glorificar ao Senhor como marido e como pai, mas tendo também como objetivo que a nossa família, essa unidade familiar, glorifique a Deus como um todo. Nós não podemos pensar, poxa, estou glorificando a Deus como marido, oh, que bênção, graças a Deus. Estou glorificando a Deus como pai, que bênção, problema resolvido. Não! A sua família precisa glorificar o Senhor como uma unidade. Nós precisamos pensar que a nossa obrigação não é somente glorificar a Deus nos nossos papéis. As irmãs estão preocupadas em glorificar a Deus como esposas e mães. Os filhos estão preocupados em glorificar a Deus como pais. E a família como um todo? Qual que é o propósito? Quando junta todo mundo, para onde é que está indo? Não, eu estou indo para cá, para o lado de glorificar a Deus como marido. Aí a mulher diz, não dá para ir com você porque eu não sou mulher, eu não sou homem. Então eu vou por aqui que é glorificar a Deus como mulher. Os filhos dizem, não posso ir para os dois porque eu ainda não tenho filho, então eu vou para cá, beleza? Não, tão tranquilo. E a gente se encontra aonde? Se um está indo para a direita, um para a esquerda e outro para o meio, onde é que a gente se encontra? A gente se encontra no propósito de, como família, glorificar ao Senhor. Como uma unidade. A gente deve parar e pensar, e quem sabe reunir em casa esses papéis diferentes e dizer, como é que a nossa família está glorificando o Senhor? Não é o que você tem feito, porque eu posso dizer, não, a minha parte eu estou fazendo. Não, a minha também. Mas a unidade nisso. Você se importa com o que eu estou fazendo para glorificar a Deus? Porque muitas vezes as reclamações que temos de relacionamentos é de alguém acusando o outro de não estar cumprindo o seu papel. Mas detalhe, a acusação não é dizendo, ó, meu marido não está vivendo para a glória de Deus. É dizer assim, meu marido não está vivendo para a glória de Deus e eu estou sendo muito afetado por isso. É certo que você está sendo afetado, mas o foco principal, eu estou preocupado. Por quê? Meu marido é cristão. E eu não vejo meu marido vivendo para a glória do Senhor. Mas você está sendo afetado? Isso é um outro ponto secundário. O principal é glorificar o Senhor como aquilo que ele quer. Então, meus irmãos, não importa se você é um conhecedor das Escrituras, como você tem contribuído para que a sua família conheça a palavra de Deus? Para que essa unidade seja uma unidade familiar realmente cristã. Porque é pensar no nosso papel para glorificar a Deus de forma individual, mas também coletiva. Pai, filho, mãe, vivendo para Deus como unidade e não familiaridade. Ok, gente? Como é que a gente pode fazer isso de forma prática? Vamos pensar, você sugere alguma coisa? Já temos duas propostas. Alguém vota? Nós temos o culto doméstico. É uma ideia válida, gente? Sim. Por quê? No culto doméstico nós temos diferença de papéis? Está ali, mas é o foco? Não. Nós temos no culto doméstico uma família adorando o Senhor. A gente não fragmenta o culto doméstico, né? Agora é sua vez, esposa, de glorificar Deus como mulher. A gente não faz isso, não. A gente não fala para o filho, meu filho, agora você tem que ler e procurar, porque você precisa glorificar Deus. Não. A nossa família se reúne aqui para adorar o Senhor. É uma ideia válida, não é, gente? Alguém propõe outra coisa? Não, emocional em família. Às vezes a gente faz um negócio, a gente tem que fazer com os filhos. Cada um faz o seu. Ok. Eu acho que frequentar a igreja, família, eu acho que participar dos cultos, das celebrações, na família. Isso é extremamente importante. O Deus da família espera a família no culto do seu dia. Né? Não é fragmentado. Então a família precisa estar envolvida. Não adianta a gente compreender que domingo é o dia do Senhor se a gente não explica isso para os filhos. A gente tem que dizer, amanhã é que dia? Amanhã é o dia do Senhor. E aí, nós vamos aonde? Nós vamos na casa do Senhor. Fazer o quê? Adorar o Senhor? Isso aí, vamos lá. É preciso ensinar isso. Mas mais do que isso, meus irmãos, porque pode ser que uma família se reúna, faça tudo doméstico até venha a igreja, mas não tem uma unidade familiar glorificar o Senhor. Eu dou um exemplo. Você precisa estudar, meu filho, ir para a melhor faculdade. Por quê? Porque você vai passar um
curso tal. Você não pode ter qualquer profissão, você tem que ter essa profissão aqui para você ganhar tanto. Qual que é a prioridade disso? É errado fazer isso? Não. Mas a propósito de glorificar Deus como família, isso. A glória de Deus deve ser prioridade. O que quer dizer que tem que ter um propósito de glorificar Deus em tudo. A forma de enxergar as coisas tem que ter essa visão. Não pode ser assim, bom, não, eu vou glorificar Deus no seguinte, então nesse momento aqui, agora nós estamos glorificando a Deus. Não, beleza. O que Paulo diz? Portanto, quer mais, demais, ou façais outra coisa qualquer, tudo para a glória de Deus. Isso não é um ato, isso não é um culto, isso é uma forma de viver. Nós precisamos, enquanto família, juntar essas partes e formar uma unidade no propósito de glorificar o Senhor. Então, o menino chega e fala, pai, eu fiz agora 18 anos. Eu estou querendo tirar a carteira. Isso aí, vai tirar a carteira. Graças a Deus, eu vou te levar mais igrejas. não vou ter que estar acordado esperando você mandar mensagem. Não faz, me busca. Que bom, pode ser independente, meu filho. E o propósito disso, meu filho? Você já pensou? Como é que você pode glorificar o Senhor com isso? É uma forma de enxergar, propósito, de viver. Não é um marco. Os irmãos entendem? Tudo isso é marco, os irmãos disseram. E compõe, viu, Rafael? E compõe. Mas é mais do que isso. Porque se for só o marco, os legalistas ganharam os parados da gente. Entende, gente? Se for um marco, os fariseus ganharam. Os camaradas no dia do Senhor andavam poucos metros, andavam pouca distância para não se cansar. Olha que zelo. Estavam ali no templo da lei, conheciam todos fantásticos. Mas o propósito era outro. Nós precisamos pensar, e a minha ideia aqui, que é o término dessa aula, você reflita profundamente como a sua família tem glorificado a Deus. Porque vai chegar a lição em que nós vamos falar das partes separadas. Aí nós vamos falar sobre o homem, mas a unidade familiar, ela tem sua origem em Deus. E a finalidade dessa unidade familiar também deve ser Deus. Não é difícil, os irmãos sabem disso. Pessoas orgulhosas contando sobre os grandes feitos de seus filhos. Como se fosse assim, viu como eu fui fantástico que eu consolei para ele na melhor escola? Viu como eu fui fantástico que eu consolei para meu filho no melhor Não que essas coisas sejam ruins, mas se é para a própria glória, tudo está iluminado, tudo está fadado. Amém. Propósito, a vontade. Você está tentando me ouvir, tá, Marcos? Cada hora que você muda, eu tenho que mudar aqui, mas continua. Não, eu vou chegar um pouco para trás. Em alguns momentos eu vou sair desse propósito, viu? A unidade familiar, como ela pode glorificar ao Senhor. Então foi criado por Deus, tem sua origem no Senhor, logo ela deve não viver para a sua glória como unidade familiar, é pecar contra o Senhor. Ok, gente? Tranquilo? Nessa primeira parte, quanto à origem, está sossegado? Alguém tem alguma pergunta, alguma dúvida? Algum comentário, algo que possa acrescentar? Sim, Geison. A pregação e a gente trabalha no mundo da indústria, as empresas têm missão, valores, até a própria igreja presbiteriana tem missão, né? Na nossa indústria a gente tem comportamentos-chave, são muito bem descritos e a gente busca seguir isso à risca no nosso trabalho. E às vezes a gente se pega no ponto de que por que eu faço a mesma coisa no mundo pessoal, no mundo cristão? Por que no trabalho a gente segue a risca, procedimentos, os valores, a gente tem um propósito, eu trabalho numa dominação. O que é o propósito? Que é o machismo. Só que antes disso a gente tem todos os comportamentos chaves que tem que ter, a gente busca seguir essa risca. Mas dentro da nossa casa, nem tanto. Então, a observação que eu faço, por exemplo, eu tenho que vigiar o nosso comportamento também, comparado com o que a gente faz para Deus, o que a gente faz, e talvez que a gente preste para o emprego, para a escola, para a universidade, a gente não presta em casa. Eu entendi. Me coloco na mesma posição. Aqui é de propósito, viu, Marcos? Me coloco na mesma situação. Mas quando você diz desta forma, do lado de cá eu entendo que é uma necessidade não só coletiva, mas Geison. Não é?
Fica claro isso para mim. Você não traria um exemplo que não fosse também sua realidade, ou de certa forma não estaria envolvido nisso. E essa é uma realidade, constatamos essa realidade. Eu preciso melhorar isso. Dentro da realidade do jeito, o que o jeito pode fazer para melhorar isso? Tá, buscar mais, estudar mais, buscar as orientações, para os irmãos, desenvolver mais aquilo. Sim, mas mais do que isso, gente, é calibrar a própria mira. É calibrar a própria mira. É dizer, peraí, como eu tenho enxergado a vida? Como eu tenho vivido? É para a glória de Deus? Eu como para a glória de Deus? Eu bebo para a glória de Deus? Eu durmo para a glória de Deus? Eu me casei para a glória de Deus? Eu sou um marido para a glória de Deus? Eu sou um pai para a glória de Deus? A resposta é minha aqui. Eu estou em teste nesse negócio aí. Quem mais está comigo aí? Estamos juntos aí, gente? Essa é a nossa realidade. Qual a primeira coisa a fazer? Primeiro, ter noção dessa realidade. Não adianta a gente fingir que está tudo bem. Por isso que eu aproveitei a sua fala para a gente tratar disso. Não adianta a gente fingir que está tudo bem. É preciso primeiro dizer, não, a minha realidade é essa. Davi, quando volta da guerra, volta para Ziclag, ele chora quando ele vê a cidade devastada. Chora o reconhecimento da situação. Você já viu que você chega no velório, um parente que está chorando, e diz assim, a ficha dele ainda não caiu. Por quê? Porque a hora que a ficha cair, o que vai acontecer com ele? Quando ele tiver noção da realidade, ele vai chorar. Então, o que compete a nós? Ter noção dessa realidade. Voltar e dizer, Senhor, me perdoa. Mesmo indo à igreja, mesmo tendo nascido lá, eu tenho pecado nisso. E essa vai ser a nossa luta constante, gente. Não só sua, mas é nossa. Ela é nossa, ela é de todos os homens aqui. Calibrar a mira. Depois de a gente chorar, nós não vamos ficar só chorando. Nós temos o desafio de um sermão, aqui em Confissões de Emprego, o desafio de um sermão não é expor o texto, sabia? Você tem muito material, você tem recursos. O desafio do texto é aplicar aquele texto à realidade. Esse é o maior desafio. Como é que eu aplico esse texto da costureira ao motorista de caminhão? Como é que eu aplico isso? Como é que eu extraindo a verdade do texto, eu aplico para essa pessoa aqui? O que ela vai fazer com isso que ela ouviu? Esse é o desafio. Nós constatamos uma realidade, que é Cristo. Nós choramos. Agora, a aplicação ela nunca deve ser subjetiva. A gente não pode dizer, a conclusão que nós chegamos é, irmãos, vamos orar. Isso é óbvio. Isso faz parte da vida cristã. Então, nós vamos orar. Beleza, irmãos? Mas nós não vamos orar, não. O que nós vamos fazer para mudar essa realidade? São coisas efetivas. Pense aí, alguém sugere alguma coisa? Dentro desse exemplo que você trabalhou de Davi, ali mostra a solução para a gente tentar agir em família. Buscar a Deus e depender da direção de Deus, estar atento à direção de Deus. Porque Davi, quando ele viu aquela situação, ele chorou. Os homens ameaçaram matar ele, porque levaram os outros queriam matar ele. E qual a reação dele? Desesperou, não chorou? O que eu faço? Chegou até Deus e ele estava pronto para ouvir a resposta. Deus falou com ele, ele cumpriu aquilo. As coisas foram se resolvendo. Ele buscou o Senhor. Dependeu. Posso ir atrás? Pode. Então eu vou. Passou a mão na espada e atrás. Gente, vamos pensar em coisas simples. O que a gente pode fazer? Então, se a gente começar a pensar que em nós mesmos primeiro, vamos pensar em nós. Será que eu estou comendo para a glória de Deus? Será que eu, como homem, estou exagerando a comida? Não. Eu vou pensar nisso hoje na hora do almoçar. Se o tanto que eu vou comer, se é necessário ou se passa disso. Parece coisa boa, não parece? Gente? Mas a Bíblia não fala sobre isso. Quer ver uma outra coisa? A gente tem que ser mordomo, cuidar de nós mesmos, cuidar daquilo que não nos pertence, cuidar daquilo que não. Vamos pensar? Se nós somos negligentes com a nossa própria saúde, porque a gente acha que isso não é importante. Meu filho, mas não tem a ver primeiro com você, tem a ver com o Senhor que te criou. Você está cuidando do seu corpo do jeito que o Senhor quer que você cuide? Entende, gente? Vamos começar por coisa pequena? Vamos calibrar a mira e começar a agir. Mas por que você vai fazer uma caminhada segunda-feira, irmão? Por causa do coração? Não, porque o Senhor deseja que eu cuide do tempo.
mas eu quero que ela chegue porque o Senhor quer que ela chegue até mim, e não porque eu contribuí para que ela chegasse de uma forma muito dolorosa. Então, demonstrar isso. Para começar a livrar a vida. Você imaginou se a sua esposa fala assim, vixe, segunda-feira, maridão de tênis, bermuda, fazer caminhada. Você fala assim, eu acho que eu tenho pecado contra isso, não tenho cuidado do meu corpo. Como assim? Eu preciso viver para a glória de Deus nas coisas pequenas. Opa! Será que ela vai ter um sorrisão? Coisas pequenas, gente, para a glória de Deus. Quando for dirigir, dirija para a glória de Deus. Ok? Te deram uma buzinada? A gente vai responder não. E aí? Te xingar? Deus abençoe, irmão. Pai do Senhor, querido. E deixa de xingar. Pode xingar à vontade, não vamos xingar. Se a gente tiver errado, baixar o vídeo. Desculpa. Por que você fez isso? Porque eu sou cristão, estou vendo para nós Deus. Estou tentando consertar algumas coisas que por anos eu tenho feito de forma errada. Irmãos, essa é a nossa luta. E a gente às vezes foca em coisa grande. Mas vamos focar nas pequenas primeiro. A partir daí você vai ser, sem perceber, professor da sua casa, da sua esposa, dos seus filhos. Para a glória de Deus. Ah, não vamos para a igreja porque tem que ir para a igreja. Não, meus filhos, minha esposa, amanhã é o dia do Senhor. Amanhã o Senhor nos espera. Amanhã nós vamos estar em sua casa para adorar. Ler as escrituras para que eles vejam. Vou confessar para vocês que eu estava errando demais isso. Eu pegava a Bíblia, ia para o estúdio onde eu fico sozinho, eu não ia funcionar lá sozinho. Mas eu fiz. Beleza, top. Top. Liga, orei, cantava lá. Até que um dia o Pedro virou para mim e pensou, não vai ser assim que você não. Eu estou. Ele falou, só fez igual, fiz tal livro. E você? Fiz um livro tal. Aí eu pensei na hora, ele não está vendo, ele estava achando que eu não estava fazendo. Então vamos começar. Estabeleça. E olha, quer um conselho? Não comece com um passo grande, não. Não comece traçando metas que serão difíceis para você. Aí eu vou ler Isaías em uma semana. Não, você não tem hábito de leitura da Bíblia, como é que você vai dar um ponto tão grande? Faça 2 versículos por dia. Se alguém falar que você está pouco, fala assim, meu filho, eu estou começando, tenho paciência comigo. Faça 2 versículos por dia. Depois passe para 3. Passe para 4. Senta lá na mesa da sua casa. Eles vão dizer, o que você está fazendo? Eu vou ler aqui alguns versículos da Bíblia. Você está carregando a vida, não só sua, mas de toda a sua família. E o objetivo, você sabe que não é só você crescer, é a unidade acontecer. É todo mundo vir junto nesse propósito. Ok, irmãos? Sim. Fui para o congresso lá do fundo, voltei, se perdeu. Então, algumas coisas. Então, agora, aquela. Não fui embora, meu Deus. Ah, eu já sei. Vou levar na reunião de oração. Porque eu sou sério da igreja, às vezes eu fui sozinho. Não, eu vou ficar com o papai. Deixei a Elisa, pegou os papos, chorou. Bonito. Chegou aquela que era de dança, você veio. Ah, deixa eu falar, você fala um versículo? Vou, peguei o versículo. Depois eu joguei o padre, orou, umas meia hora orando. Aí a Elisa viu, passou do meu lado, joguei para orar. Na hora que eu olhei, a Elisa está do meu ladinho, assim, pegadinho assim. O seu exemplo é maior em si. E ninguém fica pelejando, tem que orar, tem que fazer isso. Comprei livro de devocional brasileiro, sozinho. Não vai dar. Se não, se quiser ir. Não vai dar. Então, irmãos, coisas pequenas para a unidade, viu, gente? Então, quero desafiar todo mundo. Pense aí e bora dar o play nesse negócio aí, porque a gente pode até fazer como homem, mas a gente precisa fazer como unidade. Amém? Então, nós falamos agora sobre a origem, falaremos, portanto, agora sobre propósito. Sim. Sim. Vocês têm alguma coisa diferente? Incrível que esqueça nós temos sobre a formação da homem da mulher, fala homem e mulher. Na hora que ele vai falar, ele fala varão e varoa. Tem alguma coisa diferente? Pelo menos no mesmo significado. Que usa a expressão varão e varoa. Quem fala
Não, é só uma curiosidade. Não, a gente não precisa falar que ele repetitivo nos outros textos. Tá? Versículo 24 do capítulo 2. O que diz? O que diz? Então, pela escritura, Léo, por esse texto que você leu, nós compreendemos que Deus criou homem e mulher. E ao criar homem e mulher, Deus estava estabelecendo a família. Qual o propósito de criar o homem e a mulher? Para que eles fossem uma família. No versículo 24, há um padrão aí, gente, para essa família? Ok. Mas no versículo 24 traz mais informação sobre pai, mãe e filhos. De uma só carne. Fala do casamento, a junção aí. E fala de uma estrutura, de um padrão. Pai, mãe e filhos. Certo? Já notaram que nesse texto, quem está presente? Adão e Eva, certo? Estão aqui. Como seres humanos. Mas nesse texto menciona pai, mãe e filhos. Não há todas essas pessoas na cena. Não tem pai e mãe. Certo? Se Adão e Eva são os filhos, aqui só tem os filhos. Se eles são os pais, está faltando os filhos. O que eu quero dizer com isso é que, ainda que não existisse toda a estrutura completa, esse já era o padrão estabelecido. Estabelecido por quem? Lembra do conselho? Façamos. O propósito divino, ainda que aqui tivesse só um casal, já tinha o padrão. E Adão compreende esse padrão de uma forma fantástica. Volte os olhos, leia o versículo de novo. O versículo 23 e o 24. Olhe para o texto. Alguém pode ler, por favor? Ok. Ele compreende a profundidade daquilo que está sendo feito. Ele está dizendo, essa é osso dos meus ossos, carne da minha carne, eu sou com ela uma só carne. Portanto, deixará o homem, seu pai e sua mãe, unir-se-á uma mulher, serão ambos uma só carne. Ele compreende o padrão. Há um padrão estabelecido e ele compreende. E qual que é o propósito? Multiplicar-se. Meus irmãos, a ideia é, cresçam, multipliquem. Adão e Eva, completem esse padrão, multipliquem. Esse é o propósito que vocês têm. É de uma família, de um núcleo maior, que surgem novas famílias. É de um núcleo maior, e quando digo núcleo maior, estou falando de uma família mais ampla. Por exemplo, eu tenho minha esposa e meus filhos. Mas há um núcleo familiar maior, no qual estão inseridos meu pai, minha mãe, meus irmãos, meu sogro, minha sogra. Será que a gente inclui cunhada aqui? Também. A gente inclui também. De um núcleo maior é que surge a família. E note que o texto diz que, portanto, deixará o homem. Os homens devem buscar uma auxiliadora e com ela se tornar uma só carne. A família, tal como criada pelo Senhor, cumpre o propósito de glorificá-lo e tornar sua imagem conhecida. Preste atenção. Sim, meu irmão. Quanto a esse termo varão e varoa, a expressão que me passa é o seguinte, que ele só é usado aqui após a criação da mulher. Então, quando é mencionado varão e varoa, eu já dou um conceito claro de família, porque quando se fala de varão e fala de varoa, nós entendemos como se fossem pessoas experientes, pessoas vividas, entendeu? Que dá na liderança. E quem que é a liderança de uma família? Obviamente que é Deus, mas abaixo de Deus, que são os pais. Como filho, nós devemos respeitar os nossos pais, porque eles vieram
E não dá essa impressão que varão e varão vem desse conceito de família. Entendi. Tá? Ok. Mas é um pouco que a gente deu, porque já teve épocas lá na nossa igreja lá que nós já estudamos, o pastor deu uma explicação a respeito disso. Uhum. Mas eu não lembro 100% das palavras dele, mas eu acho que está relacionado a isso. Ok, obrigado. Nós falaremos sobre isso também um pouco mais à frente, quando ele vai dizer que deixará o homem, seu pai e sua mãe. Nós vamos falar um pouquinho, vai atingir isso aí. Então, meus irmãos, a ideia é que a família glorifique o Senhor, tornando sua imagem conhecida. Ok? É a reprodução daquele que deve revelar o Senhor. Então, a família deve glorificar ao Senhor e tornar a sua imagem conhecida. Ok? Como que ela pode fazer isso? Cumprindo o propósito para o qual foram criada. Cada membro dessa família cumprindo o seu propósito e essa unidade familiar cumprindo o seu propósito. Van Grunen destaca o seguinte: o homem, o marido, deve iniciar a formação da unidade familiar e manter o vínculo de amor e vida que mantém a unidade intacta. Como o homem pode iniciar essa formação familiar, gente? Observe. O texto diz o homem, não diz o menino, não diz o adolescente, diz o homem. E aqui não está estabelecendo uma idade, ou a partir dos 19 já é homem. Não, porque hoje o que a gente vê é que tem gente com 30 que ainda é um menino. Ele ainda é uma criança. Ele não tem condição nenhuma de conduzir nem a própria vida. Como vai querer conduzir alguém? Então, portanto, deixará o homem. É necessário que já seja homem, como o irmão mencionou, que já se tenha maturidade, alguém já estabelecido. Portanto, deixará o homem. Não é o menino, nem o jovem, nem o adolescente. É aquele que já tem plena consciência daquilo que ele é e daquilo que ele precisa fazer. Ok? Como ele pode iniciar uma formação familiar? Primeiramente, glorificando a Deus como homem. Se ele não compreende isso, ele não está apto para conduzir, nem para ser o homem de família. Segundo, compreendendo a origem e o propósito de Deus para a família e o seu papel nesse processo. Por que esse ponto é extremamente importante? Porque muitas pessoas casam buscando a sua própria glória. Ok? E não buscando glorificar o Senhor, constituindo sua própria família. Ou conduzir a sua família e glorificar o Senhor. Ele tem que glorificar a Deus como homem, ter em mente o que o Senhor deseja para a família e, motivado por isso, sabendo do seu propósito, eu vou construir uma família. E essa família vai glorificar o Senhor. Ok? Ele precisa compreender isso. E compreender o seu papel nessa unidade familiar que será construída. Ok, irmãos? Faz-se urgente a necessidade de que homens se disponham a auxiliar outros homens. Porque o que a gente tem visto demais são homens perdidos. Perdidos em que sentido? Não sabe qual o propósito de sua própria vida. Não sabe qual o propósito da sua família. Ele casou porque achou a moça bonita. Ele casou porque todo mundo estava pressionando ele. Vai ficar para titio, hein? Ou ele casou porque é o ciclo da vida, tem que reproduzir. Mas ele não casou para a glória de Deus. E ele não tem conduzido sua família para a glória de Deus. A vida dele se resume em ir trabalhar, trazer comida para dentro de casa e jogar FIFA. Não que jogar FIFA seja ruim, tá, gente? Não é isso. Ou ir para o trabalho, trabalhar, chegar em casa, traz o alimento e dormir. Ou assistir série. Não é isso. Não se resume a isso. Então, o homem, antes de formar uma família, precisa compreender o seu papel, o propósito, a origem e o propósito da família que está prestes a constituir, porque ele vai vai entrar numa instituição que é divina, não é humana. E, por fim, ele precisa avaliar se ele é homem maduro o suficiente para aquilo que a Escritura diz que o marido e pai devem ser. Ele precisa conhecer a realidade. Eu lembro que eu fiz uma enquete na rádio, há um tempo atrás,
se o seu amigo fosse casar amanhã, que conselho você daria para ele? E alguém respondeu assim: nenhum, na minha vez ninguém me avisou. A gente precisa explicar para que ele compreenda qual é o seu papel, para que ele avalie se ele tem condição de cumprir esse papel ou não. A gente precisa, e aqui nós homens, nós precisamos nos aproximar mais uns dos outros. Nós vivemos em comunidade, mas a gente vive tão isolado. Não é verdade? Simples, quer ver? Quem aqui sabe que você está passando por um problema ou já passou? Olha para o lado aí, alguém sabe? A gente pode até bater um papo depois do culto. A gente pode até tomar um café junto. A gente pode até contar caso. Mas abrir o coração, aí já é demais. Pedir ajuda, nem pensar. Vão achar que eu sou fraco. E é por isso, por não ter homens maduros se dispondo a auxiliar os outros, caminhar junto, é que as famílias estão sofrendo tanto que estão. E os homens também. Como é que um jovem vai avaliar se tem condição de entrar num casamento se ele nunca entrou nisso? Quem é que vai sentar com ele? Quem é que vai caminhar com ele uma légua e explicar para ele? Quem é que vai instruí-lo biblicamente? Ó, irmão, você está querendo casar? Estou. Então, a Bíblia diz isso, isso e isso. A gente até vai na festa de casamento, mas a gente faz igual o ouvinte que respondeu. Na nossa vez, ninguém avisou a gente. Então, não vou avisar ele, não. A gente faz isso. Aí, depois, quando acontece um divórcio, a gente... que absurdo. É um absurdo, é verdade. Mas a gente poderia ter feito alguma coisa, não poderia? Instruindo esse irmão, conversando, batendo um papo, sendo amigo. E tem uma coisa que é difícil, é a gente conseguir se aproximar de homens. E aproximar mesmo, sabe? Vê-lo como companheiro, alguém com quem a gente pode conversar. Se tem uma coisa que é difícil, é a gente se aproximar de homem. Pensa numa turma que corre léguas da gente. Porque tem medo de se expor, mesmo todo mundo sabendo que precisa. Como é que é? Pois é, rapaz, mas depois pesa sobre nós o fracasso, né? Poxa, minha família fracassou porque eu fui um imaturo, eu não fui homem. Eu não sabia o que a Bíblia exigia de mim, e quando me exigiram, eu achei que era pesado demais, e eu não quis continuar com essa história. Isso é fundamental. E a vida é feita de prestação de contas, gente. Não é verdade? Prestação de contas. Quando você sai na rua e essa mulher diz assim, onde você foi? O que ela está querendo? Preste contas. Não é? Quando ela sai e faz alguma coisa, você fala, quanto foi? Você está querendo? Prestação de contas. A vida é feita de prestação de contas. Aham. Uhum. Ok. O que você me disse antes de contar esse caso? O que você me disse antes de contar esse caso? Antes de me contar esse relato, você me disse algo. O que foi? Que os homens... Você acabou de provar com a sua história que é possível confiar. Não pode ser para muita gente. Mas sabendo... Sim, eu só peguei o seu exemplo para mostrar que, embora seja verdade o que você disse, ainda há pessoas que a gente pode confiar. Ainda tem homens de Deus que a gente pode sentar e falar assim, meu irmão, vem cá, eu estou com essa dificuldade. E quando eu falei de prestar contas, é inclusive sobre as nossas necessidades, nossas dificuldades. Eu perguntei aqui, os irmãos se lembram, como é que a gente poderia fazer para glorificar a Deus como família? Surgiram algumas coisas.
Agora, se isso ficar só dentro de você, se você não fizer, você não tem que prestar conta para ninguém. Está tranquilo, não é verdade? Se você não fizer, beleza. Agora, se você compartilha isso com o irmão, e você combina com ele, semana que vem, eu vou te contar como é que foi. Você sabe que você vai ter que dar seus pulos, porque semana que vem o irmão vai te ligar. Irmão, e aí? O irmão tem conseguido manter a vida devocional? O irmão tem conseguido viver para a glória de Deus? Quais foram os desafios que o irmão enfrentou? Viva prestando contas a alguém. É a melhor forma. Nas coisas pequenas, tenha alguém mais chegado que o irmão. Fala, irmão, vem cá, ora por mim, porque essa semana foi bem difícil. Ok, gente? Conclusão. Concluindo, entender a origem da família é importante porque nos dá uma base para valorizar e honrar a instituição familiar. Reconhecer que a família foi criada por Deus nos ajuda a avaliar seu significado e propósito. Também nos orienta a estabelecer relacionamentos saudáveis e gratificantes dentro de nossas famílias, com base nos princípios e valores estabelecidos pelo próprio Deus. Isso não é apenas um conceito, gente. Isso é aplicável no cotidiano. Se você entende a origem dessa família, você vai fazer de tudo para preservar essa família. Se você entende que é uma dádiva de Deus ter uma família, você vai zelar pela esposa e pelos filhos. E quando os problemas se surgirem, são muito pequenos perto da importância que essa instituição divina tem. São muito pequenos perto do grande valor que ela tem. Conhecer a origem da família permite navegar por desafios e complexidades da vida familiar com orientação e sabedoria, orientação da palavra de Deus e com sabedoria. Em última análise, entender a origem da família nos ajuda a construir famílias fortes, amorosas, que refletem o desígnio de Deus e contribuem para uma sociedade estável e harmoniosa que glorifica ao Senhor. Amém, irmãos? Então, a família vem de Deus, tem o seu propósito estabelecido e também o seu padrão. Alguma dúvida? Está tranquilo? Se você quiser comentar alguma coisa, fique à vontade. Não, a gente já caminha para encerrar. Vamos orar, então? Pedindo que o Senhor nos ajude. Ó Deus, nós reconhecemos que algo fantástico como família poderia vir apenas do Senhor. O Senhor criou esta instituição e por isso ela é divina. Veio do Senhor. O Senhor criou e tem preservado famílias. Ajuda-nos, Senhor, como homens cristãos, a compreender a importância desta instituição no seu plano de redenção. A compreender, Senhor, mais do que os nossos papéis, mas compreender que eles devem contribuir para que a nossa família, em unidade, glorifique o Senhor, a fim de que o teu nome seja glorificado, a fim de que a sua imagem reflita ainda mais nesse mundo caído. Ó Deus, tratamos de tantas coisas, mencionamos tantas falhas nossas, nós dependemos do Senhor para corrigi-las. Pedimos que o Senhor nos ajude, Senhor, a começar hoje uma mudança diante do cenário que constatamos aqui, a fim de que nossa família glorifique ao Senhor. Que esta mudança comece por nós, primeiramente, Senhor. Te pedimos que o Senhor coloque em nosso caminho irmãos maduros, experientes, conhecedores da Tua palavra, para que possam nos instruir. Senhor, que possamos, em outro tempo, instruir a outros, para que famílias cresçam, Senhor, com o propósito de Te glorificar. Guarde nossas famílias, Senhor, e nos ajude a guardá-las e guardar a família de outros. Rogamos as Tuas bênçãos sobre a nossa igreja, que é formada por famílias. Que o Senhor preserve o seu povo, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, Deus os abençoe, dê a todos um bom domingo. Permitindo o Senhor, à noite estaremos novamente aqui para cultuar o nosso Deus.